Salve, salve, boleirinhos e boleirinhas, muito boa tarde a todos. Daqui a pouquinho nossa live hoje, o nosso bate-papo aí com Roberto Braga, coordenador da base do Bahia, hein? Aguardando aí apenas aí o Instagram, mandar alguns convites aí. Um forte abraço ao nosso amigo Chico e já estamos aí batendo papo com Roberto Braga. Aproveitar aqui e mandar um abraço aí também a Fabiano Dourado, Bibão aí, tricolor sócio torcedor do Bahia, Denis Padilha, essa turma aí que vem nos apoiando e dando uma força aí no nosso programa. Um abraço aí para Salvador, aqui para toda a torcida tricolor, todos juntos aí, muito obrigado aí pela participação de todos vocês. Aguardando aí somente o nosso convidado de hoje para brilhantar ainda mais aí a nossa tarde. Hoje vamos falar um pouquinho de futebol infantil, do futebol de base. O Roberto Braga já presente aqui. Roberto, manda um convite para a gente aí e vamos bater aquele papo aí sobre futebol. Apenas aguardando aqui o seu convite. Apenas aqui esperando o Roberto Braga mandar aí um convite. Não sei se você já chegou a visualizar aí, Roberto. Estou aqui só aguardando aqui. Roberto Braga já presente aqui. Vamos ver. Já houve até uma mudançazinha aqui no Instagram, que quase que me perdia. Mas vamos ver, hein? Só processando aqui. Aí foi. Opa, agora sim. Seja bem-vindo. Muito boa tarde. Boa tarde. Obrigado pelo convite aí. Desculpa os minutos de atraso. Nada, tranquilo. Estávamos aqui aguardando. Roberto, te agradeço por receber o nosso convite e aceitar estar aqui. O nosso programa é um craque aí. Hoje é voltado ao público infantil, a garotada e o pessoal que sonha um dia aí está sendo jogador de futebol, e queria falar um pouquinho contigo aí sobre o futebol infantil e o futebol de base. Mas antes eu gostaria que você falasse um pouquinho aí da sua ligação aí com o futebol. Quem é Roberto Braga? Fala um pouquinho pra gente aí. Legal. Em primeiro lugar, eu gostaria de te agradecer pelo convite, né? É um prazer estar participando aí, principalmente em falar aí com os meninos, né? Com os familiares. Normalmente a gente não tem essa oportunidade ou tem menos a oportunidade de falar com esse grande público e com os principais interessados aí, que são os meninos, né? Quem joga futebol, quem tem esse desejo aí, né, de ser jogador de futebol. Então, eu te agradeço o convite, é uma honra participar aí com vocês. Muito obrigado. Bom, eu sou paulista, né? Sou nascido em Araraquara, interior de São Paulo. Tenho 33 anos, eu sou formado em Educação Física, me formei pela Unesp em Bauru. Depois, durante a faculdade, eu tive um ano em Portugal, né? Tive um ano lá na Universidade do Porto, fazendo alguns estudos lá, participando da faculdade. Antes disso, tinha tentado ser jogador também, cheguei a jogar um pouco futsal, né? Nunca joguei futebol, mas joguei futsal. No nível, costumo dizer que joguei no nível profissional, mas baixo, né? Quem joga de verdade são os caras do Bahia. Sim, sem dúvida. Travou Mentira. um pouquinho aí. Não sei se a minha imagem travou para você, mas aqui travou um pouquinho. Travou? Tá me ouvindo? Aqui Agora, tá funcionando bem. Eu encerrei aqui ouvindo você falar o seguinte: quem joga de verdade é a turma do Bahia. É isso. É isso. E aí eu fiz a minha graduação, né, em Educação Física. Depois fiz um mestrado em Ciência da Motricidade também, né, na Unesp também, em Rio Claro. E durante esse período eu pude trabalhar como treinador, como auxiliar técnico, como professor de escola de futebol. Eu digo que eu já trabalhei em quase todas as áreas do futebol, né? E em 2012, eu ainda estava no mestrado e eu ingressei na Universidade do Futebol, que é um portal que trabalha com cursos, dá consultoria para clubes.
E essa vivência me aproximou muito de muitos profissionais do futebol, né? Eu pude ter, que tivesse ligado a uma instituição como aquela, né? Então, eu fiz alguns trabalhos com a Unicef, com o São Paulo, com o Botafogo do Rio, com a própria CBF. E aí, em 2016, eu saí da Universidade de Futebol e fui para a Ferroviária, que é Uhum. o clube da cidade que eu nasci, né? Hoje é a primeira divisão de São Paulo, joga a Série D do Campeonato Brasileiro, né? Certo. E fui com o projeto de reestruturar a base lá, né? O clube tinha passado 20 anos na segunda divisão paulista e a base estava basicamente acabada. Então, quando eu fui para lá, tinha esse objetivo aí de reestruturar a base. E aí eu fiquei lá 3 anos e meio, 2 anos e meio como coordenador da base, então a gente conseguiu algumas metas ali, conseguimos certificar de clube formador, conseguimos estruturar todas as categorias menores depois também, né? E culminou aí nesse processo meu quando eu estava saindo, até alguns meninos convocados para a seleção brasileira, né? Hum. No final da minha passagem pela Ferroviária, eu fui o diretor de planejamento e desenvolvimento. Então, eu trabalhava ali tanto com a equipe profissional, quanto com a equipe feminina e as equipes de base, né? Eu dava esse norte mais estratégico do clube aí. Ah, bacana, Quando, muito. quando surgiu o convite para o Bahia, no final do ano passado, e aí de pronto eu aceitei, uma honra muito grande e estou muito feliz. Estou há 6 meses aqui, estou muito feliz, estou muito empolgado com o trabalho. Pô, que maravilha! Pode ter certeza aí que a Bahia lhe recebe aqui de braços abertos, né? E é um Muito prazer obrigado. ter aqui, ainda mais aí para brilhantar mais a nossa nação aí, que é a nação tricolor, sem dúvida nenhuma. Roberto, falando já um pouquinho aí de futebol infantil, falando um pouquinho do futebol de base, como vocês têm tá vivendo aí essa época aí, agora aí de pandemia, quarentena, como é que vocês receberam essa notícia, esse impacto? Que impacto isso causou aí para vocês? É um desafio, né? Assim, a gente também passou por um período de adaptação, né? Nesse novo modelo de trabalho, nesse novo processo, mas a gente tem conseguido manter uma frequência, um relacionamento muito interessante com os meninos, né? Então, a gente tem feito treinos online, a gente tem feito atividades aí com eles de desafios de habilidades, Uhum. a gente tem feito atividades com frequência, né? Agora mesmo a gente está tendo a nossa feira de saúde, que profissionais da saúde vão falar com os meninos. Então a gente tem conseguido ter um volume de ações com eles interessante, que a ideia, assim, dentro das possibilidades que nós temos, é aproveitar da melhor maneira possível, né? Então esse é o nosso foco hoje. A gente tem conseguido criar boas ações aí com os meninos. É nesses momentos que a gente se reinventa, né? Não, Então, com certeza. a gente já conseguiu, inclusive, promover conversa deles com ídolos, né? Então, a gente teve conversa com o Zé Carlos, tivemos conversa com o Ramires, meninos que foram formados pelo próprio Bahia, né? Jogadores que foram formados pelo Bahia, e hoje tem a oportunidade de conversar com os nossos jogadores mais novos, né? Então, isso tem sido muito interessante. Pô, muito bacana. E me diga uma coisa, toda essa situação, você acredita que interfere hoje no psicológico deles? E como é que vocês cuidam disso aí? Além da parte física, também do fator psicológico. Uhum. Na verdade, assim, interfere em todos nós, né? Todos nós estamos estamos sofrendo influência desse momento, né? Não adianta a gente falar que não, que tá, porque é uma situação completamente nova, né? E nos meninos mais ainda, né? Para quem está acostumado com esse nível de atividade, de jogo, de ação, é mais complicado ainda. Por sorte, ou na verdade por planejamento, o Bahia tem um setor social de psicologia muito forte, né? Então a gente tem 4 profissionais aí, a gente tem uma psicóloga, a gente tem uma assistente social, a gente tem uma pedagoga, a gente tem um coordenador também disso, que tem feito ações com os meninos constantemente, então tanto da parte pedagógica quanto da parte psicológica e social. Então ver se alguma família está com alguma dificuldade, às vezes um pai que perdeu emprego, uma perdeu emprego, um menino que está com algum tipo de problema. Então, a gente tem mantido contato bem próximo
além dos treinadores, logicamente, que com frequência ligam, conversam, para a gente dar esse suporte da maneira que é possível nesse momento. Ok. E me diga uma coisa, você encontrou aqui no Bahia a estrutura que você procurava para trabalhar? Sim, eu sou muito privilegiado, né? Assim, na verdade, a minha escolha, quando eu recebi o convite, o meu aceite foi muito por conhecer e já hoje o que o Bahia tem feito tem ganho repercussão nacional, né? O Brasil inteiro olha para o Bahia hoje, né? Sim. Já sempre olhou, mas hoje sem dúvida olha com uma atenção especial com tudo que vem sendo feito aqui, né? E eu já tomei a decisão muito pautado nisso, né? O projeto do Bahia é um projeto muito sério, é um projeto muito ambicioso, com objetivos muito claros, né? E eu dei essa sorte de pegar essa transição aí para a cidade tricolor, que é uma estrutura de nível nacional e internacional, sem dúvida alguma, né? A Vocês já gente estão tem lá, o Fazendão, vocês já que é estão lá, histórico, né? Mas já estão lá no Evaristo de Macedo, já, não é isso? Já estão já no estamos CT, lá, estamos lá. né? Já estamos lá desde janeiro, desde da volta das atividades, já reapresentamos lá, ainda num processo de adaptação, né, que foi interrompido, mas é uma estrutura de primeiro mundo que tem qualificado muito o trabalho do Bahia, e tem colocado o Bahia em linha aí com os principais clubes do país, sem dúvida alguma. Ou seja, você já chega aí acompanhando toda essa evolução, né? Você começou lá no Fazendão e em pouco tempo você já foi Sim, para o novo CT. Então você já sentiu aí exato. uma diferença muito grande, o que vai facilitar aí o trabalho que você vai vir a desenvolver, aliás, que já está sendo desenvolvido aí com a turma aí da base, não é isso? Sem dúvida, sem dúvida. É o que eu digo sempre, assim, o Fazendão, eu tive a oportunidade, eu fico feliz por isso, né, de ter vivenciado o Fazendão, mesmo que pouco, né? Mas o Fazendão é histórico, né? É um Sim. lugar histórico, representa muito para o Bahia, né? Mas tinha alguns detalhes ali, eu falo sempre da geografia, né? Que eram dois picos, né? Onde ficava a base profissional e os campos ficavam num vale. Aham. Então, o trânsito das pessoas, das conversas do dia a dia, muitas vezes demorava um pouco, né? Porque A chegar. você tem um processo longo aí de subidas, né? Ah, Agora, no CT hoje é tudo muito próximo, o contato é muito próximo. Pra você ter ideia, são dois refeitórios que a gente tem lá. Um refeitório é só para funcionários, e aí todos os funcionários almoçam juntos, desde o Diego Serri, do presidente, até eu, até o treinador do 14, até o preparador físico. Então, e o outro é para os jogadores. Então, desde o nosso menino que está chegando hoje no Sub-14, até o Gilberto, o Douglas, comem no mesmo lugar. Então, pois. eles têm esse contato, têm essa proximidade, têm esse cuidado. Isso é fantástico, né? Isso é para a garotada, é muito bom, porque é um incentivo a mais, né? Você está ali no dia a dia com seus ídolos, né? Então, Exato. facilita muito também o seu trabalho no sentido de motivação. Exato, exato. Vocês já haviam começado aí o Brasileirão Sub-17, né? O Brasileiro Sub-17, e se eu não me engano, Sim, para começar a Copa do Brasil Sub-20, né? Como é que exato. ficou? Na verdade, agora está tudo parado, né? Está tudo parado, assim, não há não há perspectiva ainda assim de curto prazo, né? Porque tudo isso precisa cumprir um protocolo natural aí da volta, né? De ver como isso vai acontecer, como vai ser a volta na categoria profissional e depois isso, sem dúvida, vai se estender para a base esses protocolos todos aí. Mas ainda por enquanto não há data prevista, não há um direcionamento fechado ainda. E já se fala internamente? Não. Internamente já se fala de uma perspectiva de volta, se isso vai ser para setembro, para agosto, já se fala ou Hoje, vivendo hoje, um momento desse. hoje a gente assim, hoje a gente trabalha com muito cuidado para falar qualquer perspectiva, né? Porque eu tenho até dito assim que qualquer perspectiva nossa é desejo mais especulação, né? Porque a Uhum. gente está louco para voltar, né? Sim, Por claro. alguém que estava agora lá. O Brasil, o mundo quer voltar, né? Exatamente. Então, assim, a gente tem muita vontade de voltar, mas a gente tem que saber o como é delicado isso, né? Sim, claro. Quantas vidas envolvem. O trabalho num CT hoje envolve por baixo aí 300, 400 pessoas, né? Então, a gente precisa cuidar
para quando a gente volte, que possa voltar com segurança. São muitos meninos que estão sobre a nossa tutela, né? E a gente precisa voltar dando todas as condições para eles de saúde e segurança, né? Então, a gente ainda tem analisado muito de perto, tem conversado com frequência, mas até o nosso presidente falou isso. Não tem a ver com a vontade dele, com a minha, com a do Diego Serri, tem a ver com o que vai nos dizer os órgãos de saúde, né? Então, na Sim, hora que os órgãos de saúde a nível federal, estadual e municipal falarem que a gente vai cuidar de todos os protocolos, e a gente tem feito isso, né? Tem acompanhado todos os protocolos no Brasil e no mundo, para quando voltar, conseguir voltar e dar segurança para todos, né? sem dúvida. Vamos torcer todos juntos aí para que logo, logo tudo isso passe e as vidas voltem ao normal, que a gente possa gritar gol, que está todo mundo com um grito de gol aqui engasgado na garganta. Engasgado, exato. Eu pensei em nós começarmos o nosso bate-papo, eu sugeri que nós falássemos sempre do futebol de base, mas eu queria deixar um pouco da nossa live por conta daqueles que entraram em contato comigo, porque eu digo o seguinte, muito antes de a gente começar essa live aqui, ela já tinha sido um sucesso, porque o meu telefone quase que explodiu de tanta mensagem. Então, eu queria fazer o seguinte, eu notei aqui algumas perguntas e queria estar passando para você de acordo com o que me foi passado. E a gente vai respondendo e vai tirando a dúvida aí da turma aí que nos acompanha. Tá ok? Perfeito, perfeito, perfeito. Na verdade, é para eles, né? Exatamente, exatamente, é para eles. Eu digo, então, vão me mandando aí, vamos conversando. A minha primeira Legal. pergunta aqui é de Chico Boleiro, parceiro nosso aí de campeonatos. O filho também pertence aí às escolinhas de futebol, sub-13. Ele me manda a seguinte pergunta. Com os clubes iniciando um trabalho com formação das equipes nas categorias menores, sub-12 e sub-13, quando você acha que pode ter um campeonato nessas categorias? Um campeonato, você diz, um campeonato municipal, alguma coisa? Ele chega até a falar aqui o seguinte, Ou para eles disputarem campeonatos? para eles disputarem campeonatos, se existe essa condição de ter um campeonato envolvendo todos os times do estado, do sub-11, sub-12 e sub-13. Se você Bom, acha que isso é possível. eu acho assim, parte do aprendizado desses meninos aí é de competição, né? Então, competir é bom. Não competir a qualquer custo, tem competições que viram loucuras, né? Que viram briga de parque, viram... Então, isso é prejudicial para todos, mas a competição é muito positiva, né? O Bahia já fez historicamente, fez o ano passado, e a gente tem um plano muito desenhado já para fazer, que é a possibilidade de fazer festivais, de fazer torneios, de fazer jogos, para que esses meninos possam jogar e para que a gente também possa vê-los, né? E de repente um desses meninos vir a integrar as categorias de base do Bahia, né? E para a gente faz muito mais sentido ver numa condição dessa, onde eles estão com os professores deles, com os amigos que eles treinam todo dia, e aí a gente poder ver quem se destaca para poder dar essa oportunidade no Bahia. A gente tem esse interesse, sim. Pô, bacana. Vamos lá para mais uma pergunta aqui. Renato Cardoso, como está sendo os trabalhos de divisão de base com essa pandemia e se você está vendo, e se está havendo dispensa? Não, dispensa não. Assim, a gente já tem um protocolo de dispensa que é bem organizado em dar as condições para os meninos, né? Então a gente faz as dispensas, quando a gente precisa fazer alguma dispensa, a gente só faz em janela escolar. Por quê? Exatamente porque às vezes o menino não é de Salvador, ou às vezes ele já está matriculado numa outra escola e aí ele tem que trocar de escola. Então, para ele também não ter prejuízo escolar, para ele não ter prejuízo em relação às atividades dele, a gente só faz em janelas escolares. Com a pandemia, naturalmente, a gente não fez nenhuma dispensa, né? Até porque a gente já estava com os elencos bem montados. E as atividades têm sido um pouco da que eu comentei no início, né? A gente tem feito aí com eles As aulas online? treinos online da parte física, treinos online, desafios online da parte técnica, né? De torneio, de embaixadinha, gincana, tarefas que a gente dá para eles. E a parte ativa aí, que a nossa pedagoga tem passado protocolos da escola, e o nosso setor especial tem feito muitas outras
ações aí de palestras, de conversa com jogadores, de conversas com diversos profissionais, que é para, nesse momento, de fato, não deixar eles parados, né? Eles continuarem evoluindo em outras áreas dentro do que é possível hoje. Bacana, bacana. Vamos lá. Denis Padilha, o que realmente mudou com a Lei Pelé? Desculpa, te cortou, eu não te ouvi. Interferiu. Desculpa, te cortou, te cortou no novo. Você me ouviu bem aí? Não, se você puder repetir a pergunta. Vou repetir aqui, que também houve uma interferência aqui e cortou. Denis Padilha faz a seguinte pergunta: o que realmente mudou com a Lei Pelé na situação dos atletas de base e os times formadores? Vamos lá, tentar explicar isso de uma maneira simples, né? A primeira coisa que a Lei Pelé fez é que o clube não virou mais dono do jogador, né? Então ele tem um contrato e durante aquele contrato tanto é uma proteção para o clube quanto para o jogador. Então não tem mais aquele passe que eu compro o passe e você está vinculado a mim, pronto. Então a Lei Pelé deu essa flexibilidade aí para os dois lados, né? Em relação aos jogadores de base, o que aconteceu? Começou a haver o contrato de formação. Que o contrato de formação, a lei do contrato de formação, como ele é regido, é quase que um menor aprendiz do futebol. Então é como se ele tivesse um programa de menor aprendiz para ser jogador de futebol. Que o contrato de formação diz hoje? Que é os clubes formadores aí que tem essa proteção. Ele garante várias coisas aos jogadores. Então garante que o menino tem que ele vai estar matriculado na escola, que ele vai ter condição de treinamento, que ele vai ter condição de hospedagem, que ele vai ter refeições. E, em contrapartida, protege os clubes. Os clubes têm a proteção ao fazer o contrato de formação, ter a preferência de fazer o primeiro contrato profissional. Então, por exemplo, o menino entra com 14 anos no Bahia, o Bahia investe nele até 20 anos de idade. Chega com 20 anos, o Bahia faz uma oferta para ele de um contrato profissional, ele fala, não quero ir para o Bahia, quero ir para o Flamengo. O Flamengo tem o Bahia tem essa preferência de fazer o primeiro contrato profissional por ele. Por quê? Se considera que o Bahia investiu em toda a formação dele. Sim. Então a preferência é do Bahia. Então se organizou assim para tentar proteger os dois lados, né? E hoje quem tem o certificado de clube formador, porque qual que é a lógica? A gente vai fazer isso, mas para a gente proteger o clube precisa garantir uma boa formação. Eu brinco sempre assim, não adianta enfiar 100 meninos num galpão, dar macarrão com salsicha e falar que está formando jogador. Isso não é formar jogador. Então, para ter essas proteções, para ter essas garantias, para ter essa proteção da lei, é preciso também dar as condições para aquelas crianças e adolescentes que estão nesse processo de formação. Então, eu costumo dizer que é um cenário aí que beneficiou todo mundo, né? Tanto o jogador, que vai ter uma estrutura melhor, quanto os clubes que, se estiverem fazendo as coisas certas, vão estar protegidos e vão poder reivindicar aí os direitos econômicos, vão poder reivindicar o dinheiro investido na formação. Sem dúvida, perfeito. Mais uma perguntinha aqui. Peterson Azevedo, também pai de atleta, sub-13. No passado, vinha fazia sempre peneira constante, mas em prática vinha diminuindo. O que mudou no processo de seleção de jogadores para a base? Legal, perfeito. Essa pergunta é muito interessante e até para a gente conseguir desmistificar algumas coisas, né? E explicar para todo mundo como funciona. Então, a gente tem alguns modos de trazer jogadores para o Bahia. Então, primeiro, a gente tem parcerias com muitas escolas de futebol, escolinhas, projetos sociais de Salvador. Salvador e da Bahia inteira, na verdade. Sim. Então, a gente está a todo momento conversando com esses lugares, conversando com esses locais de prática, para que eles nos indiquem os melhores jogadores. Então, isso é muito frequente. Para além disso, a gente tem aí, sempre teve, né, agora está travado, logicamente, mas um que a gente chamava de filtro aberto, né? Que qualquer um que quiser ir fazer teste lá podia ir no Fazendão, se inscrever e participar de testes. E
a nossa ideia é conseguir fazer avaliações pontuais em diversos setores locais aí no estado, principalmente em Salvador. Qual que é a grande questão e é o processo que eu costumo indicar, né? Que é para os meninos procurarem, além de só nos procurar para fazer teste e tudo mais, mas procurarem lugares que eles possam praticar o futebol de maneira segura e organizada, que o lugar de prática seja bom. Por quê? Hoje a gente fala do Bahia. O Bahia é um clube nacional, né? Que disputa campeonatos nacionais, que tem adversários de nível nacional. Então, para o menino vir para o Bahia, ele precisa estar se destacando na escola dele. Precisa estar na escola dele, ser titular, ser destaque. Porque senão, naturalmente, ele vai ter dificuldade de entrar no Bahia. E para isso, ele precisa buscar uma escola e estar jogando, né? Sim. Tá jogando, tá treinando, tá se destacando. Muitas vezes tem meninos que têm o sonho de fazer uma peneira e tudo mais. E aí, quando você vai conversar, e aí, como que tá? Não, eu nunca joguei, eu não treino em lugar nenhum. E aí, naturalmente, eles vão ter dificuldade de entrar, né? Porque eles não estão jogando, não estão competindo nesses lugares. Então, o que a gente sempre indica é buscar bons lugares aí para que eles possam jogar. E, naturalmente, a gente vai olhar e vai fazer o convite para fazer avaliação. A gente tem avaliações abertas para qualquer um. A gente vai voltar a divulgar quando voltar da pandemia. Porque a nossa ideia é sempre ser o mais aberto possível a todos, né? A gente quer conseguir olhar todo mundo e quer conseguir ter os melhores como o Bahia hoje, sem dúvida. Obrigado. Então, em um resumo, Roberto, fazendo um resumo aqui, é o seguinte: independente do garoto estar lá no Bahia, se ele está em alguma escolinha e ele é talentoso, com certeza esse garoto, essa informação vai chegar até vocês, né? Eu digo isso porque a gente vai chegar. Alguns professores de academia estão aqui presentes aqui na nossa live, então se eles têm um talento lá, essa informação é possível que chegue até vocês e uma oportunidade seja dada a esse garoto. Sem dúvida, sem dúvida. A gente cria aí nós temos vários captadores, né? E a nossa ideia é até aumentar o número de captadores em Salvador e na Bahia, porque hoje, até é legal para explicar para as pessoas também, hoje o foco da captação do Bahia é Salvador e é na Bahia. Então, assim, a gente tem que nem fosse um alvo. Primeiro, a gente vai focar em Salvador. Sim. Depois, a gente vai focar na Bahia. Depois, a gente vai focar no Nordeste e só então a gente vai para o resto do Brasil. Então, antes de um captador nosso ir buscar um jogador no Rio Grande do Sul, ele vai buscar no Cajazeiras, ele vai buscar no Imbuí, ele vai buscar jogadores aqui dentro. Bacana, bacana, muito bom isso. Porque é o que a gente acredita, né? E, logicamente, chega uma hora, e aí pode aparecer jogadores de qualquer lugar do país, né? Sim, o claro. Bahia é um clube nacional, mas o nosso foco de captação é aqui dentro. Então, se eles estiverem jogando, treinando, participando de competições, os nossos profissionais, o nosso núcleo de captação aí com o Baiano, com o Adilton, vai saber e eles vão ter uma oportunidade do Bahia. Bacana, muito bom. Uma boa notícia isso aí para quem está nos ouvindo aí. Eu sei que o sonho de toda essa garotada aí um dia está aí na base do Bahia, está respondido aí. Então, vocês estão aí nas suas academias, continuem aí focado, se dedicando, que com certeza os jogos vocês vão ser vistos e vão estar aí um dia, quem sabe, no profissional, abrilhantando aí o nosso time. O que a gente pode indicar é exatamente isso, né? Para eles treinarem e se focarem onde eles estão, que aí a gente vai chegar até eles, a gente vai dar um jeito. Mantenha o foco, com certeza vocês vão ser vistos. Cuida no futebol, se dedica lá, que alguém vai estar olhando por você, isso sem dúvida. Até mesmo o seu professor. Eu digo o seguinte, as academias, os professores, eles também querem encontrar um talento, né? Eles também buscam encontrar um talento. Então, dificilmente você vai ter ali um diamante, né? Jogando na sua escola, na sua academia, e essa informação não vai chegar. Então, já fica aí o recado aí, até de Roberto aí, que se você tem um talento, né? Entre em contato aí, quem sabe, as portas estão abertas para fazer teste, desde que haja aí um agendamento prévio, não é isso, Roberto? Perfeito, é isso. Assim que voltar, porque assim, como a gente mudou de local, a nossa iniciação fica em Salvador, né? Sim. E a gente tem dias da iniciação de testes abertos. Assim que voltar da pandemia, a gente vai fazer essa divulgação, repassar para todo mundo, até para que o pessoal fique ciente também. Então, sem qualquer dúvida,
procura no site do Bahia, procura nas redes sociais do Bahia. O que a gente quer é isso, é ter um clube aberto ao máximo de pessoas possível, sabendo que o filtro é pequeno, logicamente, né? Sim, Nossas claro. categorias tem em média aí, a gente tem por categoria 30 jogadores, 25. Então, para um universo aí de meninos que jogam futebol em Salvador, na Bahia, no Brasil, é um filtro muito pequeno. Mas se eles estiverem bem se dedicando e tiverem talento, sem dúvida, eles vão ter essa oportunidade. Para a gente vai ser um prazer. O momento vai chegar, não é isso? Vai chegar, é Bem, isso. dando sequência aqui, quais as categorias de base do Bahia e com que idade o atleta já pode fazer parte da base? Vamos lá, hoje a gente divide em dois grupos, né? Em dois grupos principais. A base e a iniciação, Certo. né? Que a base a gente diz que começa a ser mais especializada, quando a gente começa a alojar jogador e tudo mais. A iniciação, ela vai até o sub-13. Então, sub-13, sub-12, sub-11, sub-10, e a gente está começando a criar e a organizar o nosso sub-10 e o nosso sub-9. Certo. Então, desde os 9 anos, eles já vão ter a oportunidade de estar fazendo avaliação, de estar no Bahia, de serem vistos. Aí a iniciação vai até os 13 anos. A partir dos 14, eles entram num processo de especialização, né? Quando eles vão para as categorias de base, de fato. Aí a gente tem o sub-14, sub-15, sub-17 e sub-20. Aí os treinos já são no CT Evaristo de Macedo, muitos deles já ficam alojados lá. Aí é um outro processo que a gente tem, mas a gente vai iniciar aí a partir da volta desde o sub-9 e vai até o sub-20. Então são 11 anos aí que eles vão estar com a gente. Ah, bacana, bacana. Tem mais uma pergunta aqui. Quais apoio que os atletas de base recebem do Bahia? Que tipo de apoio esses atletas da base recebem? Bom, vamos lá. Em apoio, a gente pode considerar tudo que o Bahia dá hoje, né? Então, assim, a gente tem dentro do clube nutricionista, psicólogo, assistente social, pedagoga. Nós temos os treinadores, preparadores físicos, auxiliares, analistas de desempenho. Então, todos esses profissionais dão suporte para eles no dia a dia, né? Então, tanto de matrícula na escola, de fazer a lição de casa junto, de dar um suporte, às vezes, para a família que está com alguma dificuldade. Para além disso, eles têm todo o departamento médico do clube, né? Com médico, fisioterapeuta, dentista, todos à disposição, enfermeiro, todos à disposição também para dar essa atenção, né? Para qualquer tipo de problema, de dificuldade que eles tenham. E aí a gente também, a partir do sub-14, eles também têm uma bolsa aprendizagem, né? Que é, como eu falei, do menor aprendiz, né? Então eles começam a ganhar um valor que vai progressivo aí até o sub-20, exatamente para que eles também possam ter o suporte aí para poderem se dedicar ao futebol, né? Pô, maravilhoso. Isso começa a partir do contrato de formação que é feito com 14 anos hoje. Ah, bacana. Olha, tem mais uma pergunta aqui. Essa aqui vem lá de São Paulo, lá, Mogi. Opa! Anderson, pai de goleiro do Sub-12. Ele quer saber o seguinte: qual o segredo para se tornar um bom goleiro, para poder ter uma oportunidade de estar no Bahia? Bom, essa é uma pergunta difícil. Eu vou falar para você que se eu soubesse o segredo pronto, a gente já estava com 10 goleiros lá de seleção brasileira. Viu? Foco e dedicação, né? Foco assim, e treino sempre. É isso. O que a gente fala sempre, assim, que é um segredo do dia a dia, é principalmente, em primeiro lugar, eles têm que amar o que fazem, né? Ninguém é bom naquilo que não ama. Ninguém é bom naquilo que não gosta muito de fazer. Quando a gente fala que aquele cara ali é bom em matemática, é porque ele gosta muito de matemática. Tem que ter então, por isso que ele tá bom. Tem que ter não paixão. tem jeito. Então, essa é a primeira coisa. Gostar muito do que faz e aí se dedicar. Se dedicar, treinar, aprender sempre estar disposto a aprender, disposto a ouvir, estar em lugares que possa aprender, né? Então, seja na escola, seja com um amigo, seja com um profissional de educação física, é muito importante que eles tenham esse desejo de aprender
e de evoluir, né? E aí, naturalmente, com os profissionais indicados aí, eles vão desenvolver tecnicamente, fisicamente, cognitivamente, para poder ser um jogador de alto nível, né? Ah, bacana. Pessoal, só dar só um recadinho aqui, Roberto. O pessoal que está entrando na live aqui agora, nós estamos batendo um papo aqui com o Roberto Braga, coordenador técnico da base do Bahia, falando aí, claro, sempre o nosso assunto preferido, que é o futebol infantil e o futebol de base. Dando É continuidade isso. aqui, tem mais uma pergunta aqui. Murilo, pai de Pedro Moacir, sub-15. Levando pelo lado empresarial, você acredita que esse recesso nos campeonatos aqui no Brasil, gerado por essa pandemia, poderá acarretar no fechamento de clubes devido à queda na receita? Esse é um assunto, até agradeço a pergunta, porque é uma oportunidade de falar disso, né? De fato, esse é um cenário muito delicado, né? A gente, hoje, eu tenho o prazer aí de estar num clube muito bem organizado e muito bem gerido financeiramente, como o Bahia, né? Que bom. Isso eu falo que, sem dúvida, a gente está em boas mãos para passar por esse momento, né? Tanto o Guilherme Belitani quanto o Vitor Ferraz e o próprio Serri são pessoas muito acima da média em gestão, são muito Sérias, né? competentes exatamente, para gerir o clube nesse momento difícil, né? Mas, de fato, é um momento muito delicado em todas as áreas e no futebol não é diferente, né? Então, para se ter ideia aí, isso é público, né? O Bahia divulgou isso. No Bahia, no mês de maio, a receita que era prevista da receita que de fato entrou chegou a 20 a 30% do que o Bahia pretendia arrecadar e do que entrou nos cofres do Bahia. Por quê? Não tem bilheteria, naturalmente sócios também, alguns não conseguem se manter pagando, as próprias televisões às vezes seguram o pagamento porque não está tendo jogo, então isso impacta de maneira muito forte num clube bem estruturado como o Bahia. Isso, sem dúvida, impacta em clubes menores, né? O Sem que a dúvida. gente está o que a gente está tentando, e eu faço parte do movimento dos clubes formadores no Brasil, né? Junto às federações, junto aos próprios clubes, tentar, na medida do possível, proteger esses clubes, esses empregos, porque o futebol vive de todo mundo. Vive do Bahia, mas vive também do Fluminense de Feira, vive também da Jacuipense, vive de clubes de todos os níveis. Então, quanto mais esses clubes estiverem fortalecidos, melhor é para todos nós, né? A gente quer fortalecer o futebol de base, o futebol da Bahia e o futebol do Brasil inteiro, né? Então, é um momento delicado, mas que a gente tem tentado fazer o máximo para superá-lo. Ah, ok. Bem, tem mais uma perguntinha aqui, que está chegando aqui algumas perguntas aqui no outro aparelho aqui. Deixa eu só ver aqui. Legal, mandar um abraço. Eu tenho visto muitos amigos aqui participando, subindo aqui, o Glauco, o Miqueias Evaristo, que foi jogador, trabalhei com ele, hoje está no Palmeiras. Então, a gente tem passado bastante gente aqui. Mandar um abraço para todos aí. Pois é, já manda um salve aí para todo mundo aí, né? A live é Exato. deles, né? É para a gente estar aqui, Exato. todo mundo. É uma oportunidade que a gente tem, né? Você veja que o momento que a gente está vivendo e o mundo nunca mais vai ser o mesmo, é que vem surgindo possibilidades. Eu digo o seguinte, eu já uso o Instagram há muito tempo e até então ninguém parou para fazer live, né? E hoje você vê, é live, 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 então vai se adequando às coisas, às mudanças que o mundo vem trazendo. Tem uma pergunta Perfeito. aqui que é o seguinte, as escolinhas de futebol, Talentos de Aços, ela pertence Uhum. ao Bahia? Pertence ao Bahia. Na verdade, como que funciona hoje? Ela não é gerida pelo Bahia. Ela funciona da seguinte maneira: o Bahia estruturou, criou uma metodologia com um profissional especializado, e aí elas são feitas em parceria com o Bahia. Então, o Bahia dá essa metodologia, direciona como vai funcionar os treinamentos, a contratação dos profissionais, tudo mais. Aí o profissional que está abrindo essa escola vai gerir a escola, vai tocar, e uma parte dessa metodologia, desse valor, é repassado ao Bahia hoje. Então, o Bahia direciona e o profissional que investiu nessa escola e tudo mais tem um retorno aí para o Bahia. Ok. Exato.
Então, vale lembrar também o seguinte, para quem está chegando agora, que isso não impossibilita aqueles que têm suas academias, suas escolas, se amanhã tiverem um talento, o Bahia está lá de portas abertas para receber e fazer aí uma avaliação, não é isso? Perfeito, perfeito. Isso é muito importante deixar claro, assim, a gente logicamente a gente é muito próximo das escolas que trabalham conosco, assim, que tem esse processo, mas a gente quer o bom jogador e quer bons parceiros, né? Então, escolas sérias, escolas que trabalham direito, escolas que fazem esse processo bem organizado, que dão segurança aos meninos, que tem bons profissionais, a gente quer estar próximo. Então, a gente tem se reunido aí, nos reunimos nas 2 últimas quartas-feiras com mais de 40 escolas em Salvador, também online, aí, via reunião online, de todas as naturezas, porque a gente quer fortalecer o futebol da Bahia e quer os bons jogadores, né? Então a gente quer onde os bons jogadores estiverem, a gente quer tá próximo. Roberto, e você já tem uma experiência aí de outros estados, né? Me diz o seguinte, como é que você vê o futebol hoje de base aqui da Bahia? Em que nível nós estamos? É um nível satisfatório? Você tem gostado do que você tem acompanhado, do que você tem visto? Legal, eu te agradeço também por essa pergunta, porque é uma oportunidade interessante também de falar sobre isso. Eu acho assim, o futebol na Bahia, falando na essência do futebol, a Bahia e o Nordeste é muito competente, sempre foi, né? Então, assim, historicamente, Isso. a gente tem muitos jogadores dessa região aqui, que foram campeões mundiais, que jogaram no mais alto nível, né? Até por vários aspectos, pela miscigenação, pela característica de jogar na rua, de jogar nesses... Eu acho lindo o tanto de terrão que a gente tem aqui ainda, né? O tanto de gente jogando. Isso é muito positivo. O que eu vejo que é o desafio do futebol baiano é que os clubes menores consigam se desenvolver, consigam ter bons trabalhos. E aí, dou exemplo, por exemplo, hoje da Jacuipense, do Fluminense de Feira, do Bahia de Feira, que são clubes que estão se organizando, mas o grande desafio aí da Bahia é a gente ter mais clubes assim, é a gente ter mais clubes de bom nível, porque o futebol ele se faz na competição, né? Então, quanto para o Bahia, o Bahia não vai se desenvolver se o Vitória não estiver bem, se a Sim, claro. Jacuipense não estiver bem. Então, a gente Todo precisa está desse nível fortalecido, competitivo. né? Exatamente. Então, o futebol de São Paulo, que eu trabalhei durante muito tempo, o principal ponto positivo de São Paulo hoje é esse. Então, você tem os 4 grandes ali, tem Corinthians, São Paulo, Palmeiras e Santos, mas, além disso, você tem uma gama de clubes médios que são muito bem organizados. Então, Red Bull, Desportivo Brasil, Audax, São Caetano, Ituano, Ferroviária, Novo Horizontino, que são clubes de um nível muito alto e que aí puxam a corda para cima, né? Claro, com certeza. Porque, então, acho que o desafio do futebol baiano é esse, conseguir com que todos os clubes subam cada vez melhorem, né? Eu falo que para a gente é ótimo quando tem um jogo contra o Vitória, ou contra a Jacuipense, ou contra... que os meninos passam a semana preocupados, né? Porque sabem que se não jogarem o máximo, não vão ganhar o jogo. Claro. Então a gente tem que ter isso durante todo o ano. E aí não tem dúvida que a gente vai ter cada vez mais jogadores a nível nacional, né? Você já acompanhava o nosso futebol aqui da Bahia? Eu acompanhava à distância ainda, assim, Mas, né? Mas sempre acompanhei, porque tem muito jogador aqui, né? Aqui é um lugar de muito jogador, né? mas Bahia e Vitória, porque eu vi você citar em algumas vezes aí sobre o Fluminense de Feira, sobre o Jacuipense, esses nomes também já chegavam lá forte, ou você passou a viver isso depois que você chegou aqui na Bahia? Chegavam ainda, mas não com a força, não com a força que deveria. Certo. Poxa, Vamos dizer assim, né? A gente conhecia, mas ainda de ouvir, de saber do trabalho. A Jacuipense já vem fazendo um trabalho, acho que há mais tem que fazer um tempo, né? trabalho brilhante aí, né? Já viu se Brilhante, em outras subiu lives. da Série D para a Série C. Exato. O desafio é esse, desenvolver o futebol baiano cada dia mais e levar o nome da Bahia para outro mercado aí afora, né?
Exato, exato. O próprio Canaã, que eu não citei, é um clube que vem se organizando muito bem também, né? Acho que o desafio é esse. Quanto mais clubes a gente tiver, eu brinco assim, eu quero aqui no dia a dia que a gente se mate aqui com Vitória, com Jacuipense, para quando a gente jogar com Palmeiras e Flamengo, a gente ganhar. Não Sim, adianta o Bahia aqui é soberano, e aí na hora que vai jogar lá, o nível é muito diferente. Não, a gente quer bater de frente com o Flamengo. E para bater certeza, de frente com com o Flamengo, certeza. E a tem futebol competição para precisa, isso, viu? E temos futebol sem para dúvida, isso. sem dúvida. Né? Vamos seguir aqui, tem mais uma perguntinha aqui. Futebol de base. Vou fazer até uma pergunta aqui, antes de entrar na próxima pergunta aqui. Como é que você tem visto aí a atuação dos pais no sentido de interferência nesse... Eu não sei se isso chega até você lá, né, que a gente já está falando já de time, de uma base do Bahia, mas o que a gente vê muitas vezes aqui nas academias, nas escolinhas, são os pais que acabam, de uma certa forma, interferindo no treinamento dos professores. Como é que você vê isso? Perfeito. Também te agradeço por essa pergunta aí. Eu costumo falar para os nossos pais, né? Eu falo bastante com os nossos pais isso. Os pais, eles são fundamentais, e isso é estudado, é provado cientificamente, que o apoio familiar é um dos pilares para um talento, para o desenvolvimento de um talento. Então, os pais são fundamentais, fundamentais. Mas eu sempre falo para eles que eles são fundamentais como pai. Pai é fundamental como pai, não é fundamental como crítico de arbitragem, não é fundamental como auxiliar técnico, como treinador, como chefe de torcida. Então, não adianta ir para lá, para o campo, e brigar com o treinador, brigar com o juiz, brigar com o adversário, querer dar instrução para o menino. Esse não é o papel do pai. O papel do pai é dar o suporte para o menino, levar para o treino, acompanhar. No dia que o menino perder, dar suporte para ele. No dia que o menino ganhar, comemorar junto. É o papel de acolher, né? De ser pai. Pai, mãe, avô, quem quer que seja. Quando eles fazem isso, e muitos fazem bem, os meninos eles ficam tranquilos. Eu costumo falar, e já fiz isso, já fiz essa brincadeira assim com um auditório cheio de jogadores nossos e com os pais juntos. Eu falo assim, levanta a mão aqui, quem gosta do pai gritando o jogo inteiro na orelha do juiz ou na arbitragem, quem gosta? Os meninos não gostam. Os meninos gostam que eles torçam, que na hora que sai o gol que eles comemorem. Isso eles gostam. Sim, claro. Aí é a função Mas, do pai. A hora de gritar, exato, de abraçar, de apoiar. Esse é o momento que o pai entra em cena. exatamente. Então, assim, os pais são fundamentais, a gente precisa dos pais, mas que eles entendam o papel deles, né? Que quando eles vão pro treinador, pro treino, tem um treinador lá, tem um Sim, profissional que estudou para estar lá, que está preparado para estar lá. E às vezes o seu filho não é titular hoje, mas vai ser titular amanhã, e ele vai ter que aprender a ser reserva, ele vai ter que aprender a entrar, ele vai ter que aprender a não jogar. Faz parte do processo, né, de aprendizado. Isso vai acontecer com ele, inclusive no profissional, né? Eu com costumo falar certeza. quando tem algum menino nosso que fica, e também é normal, né, que o menino fique emburrado porque ficou no banco, alguma coisa assim e tal. E aí eu falo, bom, você acha que você vai chegar lá no profissional e vai ser titular no lugar do Gilberto, no lugar do Rodriguinho? Você vai chegar lá e vai colocar todo mundo no banco? Ah, é o processo. A gente precisa aprender, inclusive, a ficar no banco. A formação é inclusive para isso, né? Faz parte, Para aprender que nem faz, sempre é do jeito que a gente quer, né? faz parte de todo o processo, né? Exatamente. A dica é muito bacana que eu vejo você passar aí e tenho certeza que muitos pais que estão aqui na nossa live vão ouvir, porque eu tenho acompanhado aí alguns campeonatos e já vi em alguns momentos jogos serem interrompidos por falta de respeito a um professor, por falta de respeito a um árbitro, né? Então a gente também precisa elevar esse nível. A gente não pode falar só elevar o nível do futebol como jogadores, mas para a gente também, como pai que está ali acompanhando, tem que passar também e fazer nossa parte. Roberto, Perfeito. vai chegando aqui já mais ou menos uns 50 minutos de live, e lembrando que o Instagram ele costuma derrubar com 1 hora, né? Então a gente vai Ah, se aproximando um pouquinho aí já do final. Você deu uma dica maravilhosa para os pais aí. E eu queria que você desse uma dica aí para a garotada aqui, para os meus boleirinhos, minhas boleirinhas que nos acompanham aqui, de foco, de disciplina. Manda um recado aí para eles aí assim,
que é para mexer aí com a turminha mesmo aí. O que é que eles precisam fazer para ser um campeão, para que logo, logo esteja aí sobre a sua coordenação. Legal, legal. Bom, primeiro, então, assim, já te agradeço mais uma vez pelo convite, em falar aqui com os pais, com os meninos, isso é fantástico, né? Te agradeço mesmo. E o que eu tenho a dizer, tanto para os pais quanto para os meninos, é que é isso. O segredo de tudo, a primeira coisa é gostar do que faz. É querer jogar bola, é querer treinar, é querer... aquele menino que fica driblando a cadeira, aquele menino que fica batendo embaixadinha no quintal de casa. Esse é o menino que tem mais propensão de virar jogador de futebol. Porque ele é apaixonado por aquilo ali. Ele não consegue parar ele não consegue largar a bola, ele não consegue parar de brincar. Então, nesse momento, para eles, tem que ser divertido, tem que ser legal. Não adianta encarar agora como profissão. Em algum momento, quando a gente chegar no sub-17, no sub-20, encarar como profissão. Aí, quando eles estiverem lá com a gente vai apertar eles ali, eles vão ter que estudar o próximo jogo, eles vão ter que treinar em 2 períodos, eles vão ter uma série de obrigações. Agora, é fundamental que eles gostem de jogar, que eles gostem de treinar, que eles gostem de brincar, que eles joguem com os amigos, que eles joguem na rua, que eles possam o máximo possível jogar e se divertir. Quanto mais eles se divertirem e mais eles tiverem a fim de jogar bola, mais chance de eles evoluírem. E, logicamente, buscar escolas e locais aí onde eles possam treinar também com bons profissionais, com profissionais sérios, capacitados, que vão fazer com que eles evoluam, né? Isso é fundamental aí para que eles consigam seguir na carreira aí, no desejo de ser jogador de futebol e estar conosco no futuro breve, se tudo der certo. Pô, muito bacana. Roberto, aproveita aqui para lhe agradecer, ter disponibilizado aí seu tempo para a gente aqui. Tenho certeza que foi muito rica essa sua participação aqui na nossa live, né? Mandando essa informação aí não só para os garotos que estão participando aqui, mas sei que tem muito pai presente também, assim como muitos professores também. Obrigado, vi que você também já está seguindo a nossa página lá. E o nosso intuito é justamente esse aí, tá incentivando a garotada, né? E acreditando que é possível você realizar seu sonho. Desde que você mantenha aí o foco, mantenha aí sua determinação, com certeza chega lá. Perfeito, perfeito. E a música para encerrar não tem melhor, né? Pô, mas vamos encerrar aí com essa música aí que é de arrepiar. É de arrepiar, sem dúvida nenhuma. Te agradeço mais uma vez. Espero que em breve a gente possa estar de volta aí. Parabéns pelo canal, parabéns pelo trabalho. E o Bahia, eu falo sempre que o Bahia não está de portas abertas, ele está de porta escancarada aí aos torcedores, aos familiares, aos meninos. O que a gente quer fazer é um clube forte se faz com muita gente boa e aberto para todo mundo. Obrigado mais uma vez pelo convite, estou à disposição. Obrigado de verdade. Um forte abraço aí de toda a equipe de Cara com Craque. Valeu, um abraço. Pessoal, muito obrigado pela participação de vocês aí. Tivemos a oportunidade de bater um papo aí com Roberto Braga, coordenador técnico da seleção de base do Bahia, levando informações aí para que vocês saibam. Achei muito bacana, muito proveitoso e saber que o clube, que o Bahia está aí de portas abertas para todos os atletas, que às vezes surge muito essa pergunta: eu estou treinando em uma determinada academia, será que eu vou conseguir um dia estar no Bahia? Bem, vai depender do seu foco, da sua determinação. Então, continue treinando, que com certeza seu professor vai estar logo, logo lhe indicando aí se você for um garoto determinado. E ficou essa dica para os pais aí, hein? Vamos fazer nosso papel de pai e torcer, acreditar e incentivar. Um forte abraço a todos e obrigado aí pela participação. Um beijo aí para meu filhote aí presente também, Teu Baiano. Abraço a todos. Obrigado mais uma vez. Terça-feira aí tem mais live aí. Quero todos vocês aqui presentes. Com Otinho Paraíso, lá do Jacuipense, né? Coordenador ou técnico, não me lembro bem agora. E vamos bater um papo com ele e falar também de futebol. Abraço a todos. Abraço, Cezinha. Todos aí vocês.